nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Music Play Mode. Sejam todos bem-vindos ao canal São José Primeiro Santo. Nós estamos aqui para gravar mais uma vez e vamos gravar com um texto bastante complicado, mas alô, meu Deus, fazia tanto tempo que eu não mais te procurava. Alô, meu Deus, senti saudade tua e acabei voltando aqui. Andei por meus caminhos e como as andorinhas eu vim fazer meu ninho em tua casa repousar. Embora eu me afastasse, andasse desligado, meu coração cansado resolveu voltar. Eu não me acostumei nas terras onde andei, eu não me acostumei nas terras onde andei. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O texto que nós vamos meditar é a Carta aos Romanos, capítulo 9, versículo de 4, versículo de 6 a 13. Não é que a palavra de Deus tenha falhado. De fato, nem todos israelitas constituem-se os que são de Israel, pelo fato de ser descendente de Abraão. Nem todos são seus filhos, mas o nome deles serão dado uma descendência em Isaque. Ou seja, os filhos de Deus são os filhos da carne, não são filhos da carne, mas os filhos da promessa, que são considerados descendentes. De fato, a palavra de Deus permanecerá. São esses. No tempo certo, eu voltarei, e Sara terá um filho. E não só isto, também Rebeca conceberá um homem de Isaque, nosso pai. Antes de ter nascido, tenha feito algo de bom ou de malo, para que faça firme o projeto de Deus, baseado-se na escolha que não depende da obra, e sim daquele que foi dito. A ele está escrito: amei Jacó e rejeitei Esaú. Aqui agora é um tanto difícil tentar explicar estes pequeno texto. Paulo busca aqui um texto do Gênesis. Nós estamos aqui no capítulo 9 da Carta aos Romanos. Paulo busca aqui um texto do Gênesis da promessa feita a Abraão. E ele vai aqui ele já está falando para os judeus após o cristianismo, já depois que Jesus ressuscitou. Porque eles ainda estão questionando logo quem? Paulo, que é doutor, um dos maiores doutor, apesar de ter abandonado eles e ter seguido Jesus,
E eles vão ainda querem discutir com Paulo que ele sabe mais, né, do que Paulo. Então ele diz aqui, não é que a palavra de Deus tenha falhado, de fato. Nem todo israelita constitui os que são israelita, pelo fato de ser descendente de Abraão. Nem todos são os filhos, mas só o nome deles serão dado um descendente em Isaac. Ou seja, não é todo israelita só porque ele é descendente de Abraão, ele é filho de Deus. Mas Paulo está dizendo aqui, somente aqueles que são realmente filhos da promessa. Porque Isaac é filho de uma promessa que Deus fez a Abraão. Abraão já tinha um filho antes de Isaac, mas não era o filho que Deus tinha prometido, chamado de Ismael. Eles haviam lá uma maracutaia, as mulheres faziam muita maracutaia, os judeus sempre fizeram maracutaia, né? E Abraão teve um filho, uma escrava, para que esse filho, já que Deus estava demorando a dar a promessa dele, então deu, com 86 anos, a escrava teve um filho que foi chamado de Ismael. Após tempo, Deus apareceu a Abraão e disse, Sara terá um filho. E daqui um ano eu voltarei. Sara riu. Deus diz, olha, por que a tua mulher riu? Ela diz, não riu. Então foi considerada mentirosa, porque negou diante de Deus o que fez. E Paulo está dizendo aqui, quem é os filhos herdeiros da promessa? Aqueles que cumprem aquilo que está na lei que Moisés ensinou. A circuncisão não veio de Moisés, foi Abraão que começou. Então aqui ele continua dizendo, os filhos de Deus não são os filhos da carne, mas os filhos da promessa, que são considerados descendentes de Pai. A palavra da promessa são estas: no tempo certo eu voltarei e Sara terá um filho. Este filho aqui será quem for descendente dele de verdade. Então esses são considerados filhos de Abraão pela fé. Agora vamos continuar aqui. E não só isto, também Rebeca conceberá e dar à luz um homem. Isso Isaac não nasceu ainda. Deus já está antecipando que a mulher de Isaac, quando nascer, está antecipando Abraão, também vai ter um filho homem. E continua aqui. Também Rebeca conceberá, e não só isso, também Rebeca conceberá um só homem de Isaac, nosso pai, antes de ter nascido, teria feito algo de bom, não tinha feito nada de bom e nem de mal, para que ficasse firme o projeto de Deus, baseado-se na escolha que não depende das obras, e sim daquele que chama. Foi dito a ela, ao maior serve o menor, conforme está escrito, amei Jacó e rejeitei Esaú. Então, Isaac não nasceu ainda, é o que Paulo está explicando aqui para eles. Mas Deus já está dizendo a Abraão que também Isaac vai casar-se com uma mulher chamada Rebeca, e Rebeca vai ter 2 filhos. E na regra e na lei deles, ainda não era uma lei, é mais uma promessa, é mais a fé de Abraão, por isso ele é considerado o pai da fé.
que esperou uma promessa 100 anos, mas viu essa promessa ser cumprida. E aí ele diz: amei Jacó e rejeitei Isaú. Quando, após Isaac ter 40 anos, se casa com uma parente e ela engravida e tem 2 filhos. O mais velho é o que nasce primeiro. Mas Isaú seria o primogênito. Mas depois de homem, um virou caçador, que era o caso de Isaú, e o outro era mais chegado à mãe, ficava mais perto da mãe, ajudando a cuidar da casa, que é Jacó. Ele um dia chegou cansado da viagem, da caça, e Jacó tinha feito um guisado de lentilha, um prato amarelo, e ele pediu um pouco para Jacó. Aí Jacó disse para ele: só se você me vender o seu posto de primogênito. Diz: que primogênito? Eu estou com fome, eu quero mais, estou cansado, estou estressado, eu quero comer. Comeu. Foi o suficiente para ele perder o posto de primogênito, ou seja, deixar de ser o herdeiro. Então, numa tramóia da mãe de Jacó com ele, eles enganam. Isaac já estava cego, e Isaac abençoa Jacó pensando que é Isaú. E aí, Isaú quer matar o irmão, porque tomou dele o posto de primogênito. Não, ele vendeu por um prato de lentilha. E Deus consentiu. Mas aqui o que Paulo está explicando é isso. Deus já está antecipando. Isaac ainda não nasceu, não fez nem o mal e nem o bem, e Deus já está antecipando quem será ele. E falando a verdade, Isaac só fica na história como filho da promessa e tem os 2 filhos, e Jacó torna-se o primogênito e é quem vai dar descendência aos patriarcas. Isaú torna-se muito rico, mas desaparece no tempo. E Isaac também pouco se fala dele. Vai se falar muito dos patriarcas, primeiro Abraão, segundo ele, mas vai falar mais de Jacó do que do próprio pai, Isaac. Porque os 12 patriarcas que Moisés tirou do Egito, eles já não existia mais nenhum, porque as famílias sabiam quem é quem. Ali era tudo, não tinha nada contado, não era tudo, não tinha nada escrito, mas sabia quem era da tribo de Simeão, sabia quem pertencia à família de Dana, sabia quem pertencia à família de Levi, todos eles sabiam. Então tinha os Calã. Então quando saiu, os 12 patriarcas são Simeão, Rubi, Isaca, Judas, Naftali, José, Benjamim, e daí por diante. São 12 patriarcas. Só que quando eles saem do Egito, nenhum deles existe mais. Moisés já tira só os descendentes deles de lá. Então, e Paulo está explicando aqui para aquele povo esse texto. Mas explicar para quem não quer ouvir é uma perda de tempo. Resumindo aqui, Paulo está falando da descendência de quem é filho da promessa, quem Deus vai honrar essa promessa. Deus só vai honrar a promessa com aqueles que se comportar de acordo com o filho da promessa. E aí aquele povo já não estava se comportando mais, então Deus extinguiu. Deus deixou eles para um lado, porque os que seguiram Jesus são os filhos da promessa. Os que não seguiram se acabaram. Jesus salvou todos os amigos de Deus na noite em que ele morreu, foi crucificado e foi sepultado. Ele foi tirar todos os que estavam no abismo, o que era considerado amigo de Deus, e levou para o paraíso. Mas a partir dele, começa pelos apóstolos, ele já pegou, era daquele povo, mas aqueles que seguiram eles, os que ficaram para trás, os doutores da lei, os saduceus, os fariseus, os sacerdotes, morreram tudo. Quem não morreu marginalizado, morreu exterminado com o extermínio de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. Então,
muito fácil alguém dizer, eu conheço a Bíblia, e eu conhece, mas não vive. E para conhecer, você tem que viver. Nós pregamos a palavra de Deus como a igreja ensina, dizendo que ela tem três sustentáveis. A palavra de Deus pregada viva voz, que vem desde Abraão, vem até o quinto século, o sexto século, na verdade. A Bíblia vai estar escrita, pronta, lá por volta do século sexto, do sexto século, mas ela ainda não está em prática. Tem as escrituras, mas não está em prática, né? E alguém agora diz, não, se não tiver na Bíblia, eu não creio. Se não tiver na Bíblia, eu não aceito. Você não aceita porque você não sabe o que está dizendo. A palavra de Deus, ela vem 3.000 anos mais 2.000, né? 5.000. Nós já estamos com mais dois, quase 7.000 anos. E a Bíblia tem o quê? A Bíblia não tem 2.000 anos, 1.500 anos, mais ou menos. E em circulação, pode dizer, ela está com 1.000 anos. Porque até o ano 1000 da era cristã, ela ainda não tinha capítulo nem versículo. Foi o padre Langart e um cardeal que colocaram. Ou seja, a Bíblia não tinha tanto uso assim. Agora, depois dela pronta, aí alguém pode se apossar e dizer que é dono da Bíblia. Não, a Bíblia não é de ninguém. A Bíblia é a palavra de Deus. E a palavra de Deus é pregada de viva voz, escrita, porque a Igreja Católica catalogou esse documento todo, e o magistério da Igreja. Então, se a gente obedecer essas três regras, nós estamos bem. Se não obedecer, por exemplo, alguém é batizado, diz, não, eu não sou batizado, eu renuncio ao batismo. O batismo se renuncia. Então, o batismo é dogma. O que acontece com uma pessoa que diz que ele vai renunciar ao batismo dele? É considerado um herege. Ele não é mais católico, ele não é mais cristão, ele está desligado porque... E não foi nem a igreja, é ele que está se desligando. Porque batismo se renuncia, é dogma de fé. E por que é dogma? Porque assim a igreja decidiu que isso que é milindroso e miraculoso é dogma de fé. Maria é dogma de fé. Não vou aqui explicar os dogmas, porque não sou professor, nem sou doutor em teologia, mas Maria tem 4 dogmas. Um só basta, né? Cada sacramento é um dogma de fé. Dogma não se contesta. No momento que você contesta, você é considerado um herege. Pronto, está considerado. Não, mas isso é a igreja, mas Deus não vai. O que é que está escrito? O que é que Jesus disse para Pedro? Tudo que você ligar na terra será ligado no céu. Tudo que você desligar será desligado. Essa palavra é válida, sim ou não? Se você acha que não, então você pode seguir o caminho que você quiser. Ela está valendo até hoje, vai valer até o final do tempo. Porque a palavra de Jesus diz, o céu passa, mas a minha palavra não passa. E foi ele que falou para Pedro, tu és Pedro, Ceifa, que quer dizer pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerá contra ela. Tudo que você ligar na terra será desligado no céu. Tudo que você desligar será desligado. Agora vem um fofinho aí, uma fofinha que disse que estudou muito a Bíblia, é doutor em Sagrada Escritura. Ele pode ser doutor em Sagrada Escritura, mas não vai te salvar porque ele desobedeceu a palavra de Deus. Ele é considerado herege, mas é a igreja que considera herege? Não, é você que está considerando herege. Você já foi batizado. Ora, eu nunca vi alguém, eu vou colocar aqui uma comparação que não tem fundamento, mas eu nunca vi alguém que trabalha numa grande empresa, que sabe que tem segurança, que ele tem um seguro, além do salário absurdo, e de uma hora para outra diz, não, eu vou para uma que está começando a receber a metade do salário que eu ganho e perder aquele seguro. Ninguém faz isso. Isso ninguém faz. Agora, a minha salvação
vale menos do que minha mão de obra. Meu irmão e minha irmã, a sua fé está comprometida. A minha salvação é muito mais importante do que toda a minha vida inteira. Mas o Salvador é Jesus, é verdade. Mas ele foi crucificado, justamente para nos salvar. E se alguém que tem certeza que Jesus foi crucificado para nos salvar, rejeita ele, manda ler na carta dos Coríntios, logo nos primeiros capítulos, que Paulo também vai falar disso. Não vamos banalizar a cruz de Cristo, certo? Mas eu já falei muito e rezei pouco. Salve a Rainha Mãe de Misericórdia, vida, doçura, esperança nossa, salve. A vós brandando os degradados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo, chorando nesse vale do lar. E a força por advogado nosso, nosso olho misericordioso, nos ouvei. Depois deste desterro mostrai Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre, ô clemente, ô piedosa, doce sempre Maria. Esse vosso olho misericordioso nos ouvei, depois deste desterro mostrai Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre, ô clemente, ô piedosa, doce sempre Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Alô, meu Deus, fazia tanto tempo que eu não mais te procurava. Alô, meu Deus, senti saudade tua e acabei voltando aqui. Gastei a minha herança comprando só matéria. Restou-me a esperança de outra vez te encontrar. Voltei arrependido, meu coração ferido, e volto convencido que esse é meu lugar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Desejo que a paz de Jesus esteja com todos vocês e peço às pessoas se esqueceram de se inscrever no nosso canal. O nosso canal está com 129 inscrições. Nós precisamos de inscrição, precisamos de curtição, precisamos de... Também as pessoas esqueceram de comentar. Ou pelo fato de ter parado de ficar tantos dias sem gravar. Peço humildemente, se inscreva no nosso canal, curta e comente no nosso canal, que Jesus vai agradecer vocês e eu também. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.